Amém. Como nós falamos, né? Hoje é dia dos pais. Quem aqui almoçou com o pai hoje? Tava bom o almoço? Bom, gente? Muito bom, né? Só que hoje nós vamos falar dessa figura essencial que é o pai, mas nós vamos pegar por referência o nosso pai celestial. Porque se existem os pais terrenos, é porque existe o pai celestial. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Todo filho tem alguma semelhança do seu pai, não tem? Seja, às vezes, nem tanto física, mas algum jeito, alguma forma de fazer as coisas, alguma semelhança os filhos têm com o pai. Isso é inevitável. Alguma coisinha você vai falar, olha, parece o seu pai. Olha, lembrou o seu pai. E é assim, porque os nossos pais, eles são aqueles que geraram a nossa vida. Deus gerou através deles, então é natural que nós tenhamos semelhanças com os nossos pais. Existe uma frase que diz que os filhos tendem a seguir muito mais o que o pai faz do que obedecer o que o pai fala. Porque o exemplo dos pais fala mais do que palavras. Ou seja, você pode ensinar o seu filho, gastar todo um dicionário para ensinar o seu filho, mas se você fizer ao contrário, de nada adiantou toda a lábia que você gastou com o seu filho. E isso acontece porque todos nós somos altamente influenciáveis. Sabia disso? Todos nós somos influenciáveis, seja para o bem ou seja para o mal, todos nós somos influenciáveis. E hoje nós vamos falar sobre paternidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. De quem você é filho? O texto nos apresenta duas paternidades. E diz que os filhos de um e os filhos do outro têm semelhanças com os seus pais, assim como nós temos com os nossos. De quem você é filho? Quem é o seu pai? Nós vamos falar sobre isso essa noite. O escritor desta carta foi João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu 1º, 2º, 3º João e, por fim, Apocalipse. João escreveu essa carta ali no final do 1º século. João, ele foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Ele foi o único que não foi brutalmente assassinado. Ele morreu de velhice quando Domiciano, o imperador de Roma, o mandou para uma ilha chamada Patmos, a qual ele escreve o livro do Apocalipse. Mas antes de enviar João para essa ilha e isolá-lo até ele morrer lá, Domiciano jogou João numa caldeira fervente para matá-lo em público. Mas milagrosamente nada aconteceu com João, então, por medo do que aconteceria com a multidão, ele levou João para uma ilha e ficou lá até a sua morte. Então nós vemos aqui que é o discípulo amado, aquele que foi o último apóstolo vivo, e João ele escreve essa carta com dois propósitos. Um propósito, mas em duas características diferentes. João escreve essa carta para combater heresia. João escreve essa carta para reafirmar o verdadeiro evangelho, para abrir os olhos da igreja para heresias que estavam sendo pregadas naqueles dias. A primeira heresia que estava sendo pregada por muitos falsos mestres, se você já leu as cartas de João, isso é muito claro. A primeira heresia era o docetismo. O que é o docetismo? Alguns diziam, e esses falsos mestres estavam entrando nas igrejas ensinando, que Jesus ele não veio em carne. Jesus ele veio apenas espiritualmente. Como eles consideram a matéria má, Deus não poderia se fazer matéria. Então Jesus ele veio apenas de uma forma espiritual. Jesus ele não veio como um ser humano, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, não 50% homem e não 50% Deus. Mas eles negavam essa doutrina porque isso é uma coisa que fere brutalmente os nossos princípios. Porque se Jesus não veio em carne, ele não foi crucificado, e ele não foi sepultado, e ele não ressuscitou. Ninguém crucifica um espírito, ninguém sepulta um espírito. E isso colocava em xeque a base do cristianismo, porque Paulo diz, na sua carta aos Colossenses, porque se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé e de nada do que estamos fazendo aqui tem sentido. Nós só fazemos o que fazemos porque nós cremos que Ele está vivo e Ele voltará, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Então João ele começa a falar sobre isso e a desmentir os falsos mestres. E a segunda heresia que eles pregavam era um combo, além de falarem isso, eles
pregavam a libertinagem e diziam que se você viver uma vida sexualmente imoral, se você viver uma vida no pecado e viver uma vida da forma com que você quiser viver, isso não afeta a sua relação com Deus, porque a carne é má e Deus não se importa com o que você faz na carne. Então você poderia ter vícios e ter vícios sexuais e viver da forma com que você desejasse viver, que isso não afetaria a vida da igreja. Então essas duas coisas estavam confundindo a cabeça da igreja naqueles dias. Então João, para defender a fé, para defender o evangelho que ele ouviu de Cristo, por isso ele inicia essa carta assim: o que dele eu vi, ouvi e toquei. O que ele está querendo dizer? Ele não veio só em espírito não, porque eu ouvi e eu toquei nele. Ele veio em carne. Então João ele escreve como uma defesa da fé. Agora vamos para o nosso texto, versículo 1, peço que vocês acompanhem com as suas Bíblias abertas. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A primeira coisa é que João ele já começa falando quem somos nós. A igreja, mas quem é a igreja? A igreja são aqueles que creem em Jesus e que são adotados como filhos. Hoje é dia dos pais, então nós temos um Pai celestial porque ele nos adotou. Então João ele já começa dizendo que o amor de Deus ele é tão grande que ele deu o seu filho na cruz para resgatar a nossa vida do pecado e nos chamar de filhos. Em Efésios diz que nós estávamos afastados da presença de Deus, nós nascemos mortos em transgressões e em pecados. Mas através da cruz de Cristo, ele nos resgatou e ainda assim nos chama filhos. Paulo em Romanos 5, ele diz que nós éramos inimigos de Deus. E de inimigos passamos a ser filhos. Família de Deus. Olha como é grande o amor que Deus nos deu. É isso que João começa dizendo. E João ele começa dizendo que o mundo não nos conhece ou o mundo não nos compreende porque não conheceu a Cristo. Sabe por que o mundo não nos conhece como família de Deus? Porque o mundo acha que todo mundo é filho de Deus. Biblicamente falando, isso é um erro enorme. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados pelo Pai. Todos são criaturas de Deus, é verdade. Filhos de Deus reflete algo íntimo, uma relação íntima de família. E a Bíblia deixa muito claro que apenas são filhos de Deus aqueles que foram adotados através da fé em Jesus Cristo. E João, ele diz isso no capítulo 1, 12 e 13, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, as quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Coloca esse versículo para mim, por favor. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos ler juntos. Só para nós entendermos que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Olha o que João, o próprio João diz. Vamos lá todos? Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Se você é filho de Deus, é porque ele foi e te adotou como filho. Se você chama ele de pai, e você crê nele como seu único e suficiente Salvador, você é filho de Deus. Não por vontade sua ou de homem algum, mas porque ele foi até você e te adotou por livre e espontânea vontade soberana de Deus. É um privilégio. Em Efésios 2, Paulo diz antes: todos nós vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. De merecedores da ira passamos a ser filhos, de merecedores do inferno passamos a ser herdeiros do reino dos céus. Olha como é grande o amor que Deus tem por nós, é isso que João está dizendo. Você já parou para pensar no amor de Deus por você? Você já parou para refletir no que aconteceu naquela cruz?
Você não poderia fazer nada para livrar a sua barra. Você não poderia fazer nada para pagar os seus próprios pecados. Você não poderia fazer nada para consertar a sua situação com Deus, porque Paulo diz que todos éramos inimigos de Deus. Mas ele, de forma gratuita, pela graça e sua misericórdia, esmagou o seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e não apenas entre no céu, mas seja herdeiro do reino de Deus. Esse é o grande amor de Deus por nós. É esse o grande amor de Deus. Versículos 2 e 3, após João começar aí dizendo quem é quem, né? Quem é a igreja, ou dando a sua identidade, ele continua. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós cantamos uma música hoje, como espero o dia, e como é, eu não sei essa música, em que verei a face do meu amado, exatamente o que Joel, eu não combinei com ninguém, tá, gente? Versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. João, ele continua, então, agora todo mundo entendeu, somos filhos. Somos filhos. Começamos agora, o nosso ponto de partida é que somos filhos, temos uma identidade. Agora João, ele já começa e diz o seguinte, olha, nós somos filhos, mas ainda nós não estamos num estado final, nós não estamos ainda no ápice da nossa existência. João, no versículo 2, ele diz, olha, não somos ainda o que haveremos de ser. Aqui João, ele está apontando para o futuro, ele está apontando para a glorificação, quando a igreja será definitivamente salva e estará nas bodas do Cordeiro. Jesus, ele disse o seguinte, que naquele dia ele receberá a sua noiva para as bodas do Cordeiro, a igreja. E ele diz, olha, nós ainda não somos o que haveremos de ser, e aqui ele está falando algo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, sobre os corpos glorificados. João está dizendo o seguinte, é verdade que a matéria não é boa, não. É verdade que o nosso corpo não é legal, não. É verdade o que estão dizendo. Porém, nós somos filhos de Deus e ainda seremos glorificados com um corpo semelhante ao de Cristo em sua ressurreição. Você terá o seu corpo glorificado. Você não entrará na glória dos céus com o corpo que você tem hoje, material. Paulo, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 54, ele diz assim, irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao último som da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Então João está lembrando os irmãos, não caiam nessa heresia de viver a vida de vocês de uma forma libertina, achando que isso não afeta a sua comunhão com Deus. Aguardem ansiosamente o dia em que seremos transformados, teremos os nossos corpos transformados e estaremos frente a frente com Ele. Essa é a esperança, e ele diz no versículo 3, não, apenas no versículo 2, e ele diz, olha, você aguarda esse dia? Agora uma pergunta para vocês. Nós cantamos aqui, né, como espera o dia, e esqueci a música de novo. Mas você espera o dia em que Cristo voltar? Irmão, se um dia a igreja perder essa esperança, tudo acaba. No dia que a igreja tiver os olhos mais fixados nessa terra e nas coisas da terra do que na glória dos céus, Paulo disse que somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não pregamos um evangelho de
de prosperidade, nós não pregamos um evangelho que você vai ter, conseguir e conquistar. Você quer conquistar, estude, trabalhe e corra atrás. Nós pregamos um evangelho que nos mostra e nos aponta para a Nova Jerusalém, onde não entrará qualquer outro povo a não ser aqueles que foram ressuscitados de forma incorruptível. Você tem certeza que naquele dia você estará lá? Você tem a plena convicção que naquele dia você estará na glória dos céus, na Nova Jerusalém, como o próprio João escreve em Apocalipse capítulo 21? No dia mais glorioso da nossa existência, e não existe nada que nós possamos viver nessa terra que seja maior do que aquele dia. O apóstolo Paulo diz que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado ao terceiro céu. Ele só resume que ele diz que o que ele viu é tão sublime e maravilhoso que é algo que ele não conseguiria transferir em palavras humanas. Ele só disse o seguinte: comecei a considerar tudo aqui esterco. O que foi que Paulo viu a ponto dele considerar tudo nessa terra esterco, comparado com o que está reservado para o povo de Deus? Quando ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora está-me reservada a coroa celestial. Paulo tinha essa prioridade na sua cabeça. Paulo tinha os seus olhos focados na glória dos céus, e João, ele fala para o povo: gente, não acreditem nessas mentiras, não foquem os seus olhos neste mundo, foquem no céu, porque um dia nós veremos como ele é. Você tem essa esperança que você vai ver o seu amado frente a frente, com o corpo glorificado? Versículo 3 ao versículo 7, acompanhe comigo. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, pois de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então João, ele começa combatendo a heresia da libertinagem, porque a que Jesus havia vindo apenas em espírito, ele faz no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele começa então agora frisando na questão do comportamento moral do cristão, no comportamento público do cristão, que faz diferença no nosso relacionamento com Deus. Ele começa a dizer que todo aquele que tem essa esperança, qual é a esperança? De ver ele como ele é. Todo aquele que tem essa esperança se purifica, porque ele é puro. Busca santidade. O que é ser purificado e buscar santidade? É ser perfeito? Não, longe disso. É que as pessoas, hoje, a palavra santo ou a palavra santidade, ela tem uma conotação totalmente errada do que realmente ela é. A palavra santo, ela não significa ser alguém perfeito, alguém imaculado, alguém que você tenha que fazer orações à frente de qualquer outra coisa. A palavra santo significa separado. A palavra santo significa separado. Separado por Deus. E todos os dias o processo de santificação é: o que eu fiz ontem, eu não faço hoje, o que eu fiz hoje eu vou buscar não fazer amanhã. É um processo de melhora gradativa. E João diz que todo aquele que tem essa esperança busca a santidade, busca a pureza, não vai viver a vida nos vícios, não vai viver uma vida suja na iniquidade, não vai. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra, e eu vou explicar isso. Mas João, ele começa falando sobre esperança. Esperança nos dias de João também é diferente dos nossos dias. O que nós entendemos quando nós falamos esperança? Nós esperamos alguma coisa vir, mas nós não sabemos, às vezes, se vai ou não vai. Não é? Eu estou cansado de conversar com as pessoas. Olha, pastor, espero que aconteça tal coisa, tal dia. O pagamento cai dia 5, né? Agora todo mundo deu risada. Eu espero, mas é um esperar assim, olha, eu espero, né, que aconteça. E daí não acontece, as pessoas se frustram, não é isso? Então a esperança na nossa sociedade hoje tem mais a ver com algo que você apenas aguarda que dê certo. Algo positivo que você espera. Nos dias de João,
tinha uma conotação muito mais forte a esperança. A palavra grega para esperança significa elpis, que significa certeza e expectativa confiante. Ou seja, a confiança nos dias de João não era como nos nossos dias. Espero que tal coisa aconteça. Não. Pela convicção eu aguardo. Eu só estou esperando porque eu não sei quando irá acontecer, mas irá acontecer. Era uma certeza certa é meio redundante, mas era uma esperança certa. E ele diz, aquele que tem essa convicção, a convicção que entrará na glória dos céus naquele dia, a convicção de que será restaurado, terá os seus corpos glorificados, quem tem essa certeza, busca a santidade. É impossível alguém dizer, olha, eu já fui regenerado por Cristo. Eu já sou de Cristo, até porque se você pegar uma prancheta e sair na rua, 95% das pessoas vão dizer para você que elas creem no Jesus e elas respeitam o Jesus e elas amam Jesus. Principalmente na parte do mundo em que nós vivemos, o cristianismo ele domina, o cristianismo no sentido da figura pública de Cristo. Todos vão falar, a maioria vão falar, não, eu creio em Cristo. Poxa, eu sou membro da Igreja Batista há 30 anos, 40 anos, enfim, olha, eu creio em Jesus. Mas o que João está querendo dizer aqui é que o verdadeiro crente, ele não é da boca para fora. O verdadeiro crente é crente com as suas atitudes diárias. O verdadeiro cristão, ele não se torna um cristão porque ele fala que é cristão. Um verdadeiro cristão é um cristão porque creu em Cristo e isso transforma o seu interior. Aquele texto que está lá no muro lá fora, como é? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, João está dizendo, não caiam nessa mentira que estão pregando para vocês. Porque todo aquele que voltou a comer a comida dos porcos não pode ser de Deus. João ele diz no capítulo 1 que todo aquele que está na luz, como ele está na luz, mas vive no pecado, é mentiroso. Não é a Bíblia que está errado, é a pessoa que está falando algo que na verdade ela nunca foi. No versículo 4 ele diz o seguinte, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E no versículo 6 e 7 ele diz assim, todo aquele que permanece no pecado, permanece nele, ou seja, em Cristo, não peca. E todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem com que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Portanto, João está falando, não deixe com que ninguém vos engane. Vocês conhecem as Escrituras, não caiam em qualquer conversa que fala no nome de Deus. Não caiam nisso. E ele começa dizendo o seguinte, é importante nós entendermos aqui que quando João ele usa o termo, aquele que peca não é de Cristo, o original ele traduz melhor para aquele que vive no pecado. Porque pecar todos nós pecamos, não é isso? Quem peca aqui, só para eu saber, se é só eu? Todo mundo, não é? Todo mundo peca. Todo mundo é pecador, ninguém é melhor do que ninguém. Só que o que João está querendo dizer aqui não é eu peco simplesmente porque eu sou corrompido desde do meu nascimento, como em Gênesis 8:21 diz. Mas ele está dizendo que todo aquele que vive nas práticas pecaminosas, uma vida de pecado, não é de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Todo aquele que diz estar enraizado em Cristo, mas continua pecando ou no pecado, na verdade nunca o conheceu de verdade. Nunca teve comunhão de verdade com Cristo. Pecar é diferente de viver pecando, o que não torna ninguém melhor do que ninguém. Mas você pecar é uma coisa, você viver na constante prática sem que isso incomode você, mostra exatamente que não há um contrapeso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo disse o seguinte, o que eu quero fazer eu não faço. Mas o bem que eu queria fazer eu acabo não fazendo, e o mal que eu não queria é o que eu faço. Por quê? Existem duas forças dentro de mim, segundo ele. A parte pecaminosa é o Espírito Santo de Deus. Agora, aquele que vive na prática do pecado, e pecado é transgressão da lei, tá, gente? João ele disse isso é importante nós frisarmos. Muita gente
pensa que pecado é apenas algo tão sério, assim, é sério, mas eu digo assim, na nossa realidade, é se você ofende alguém na rua. Ofender alguém na rua é pecado? Não pagar quem você deve é pecado? Você bater no carro de alguém estacionado e a pessoa não está ali, você ir embora e fingir que nada aconteceu é pecado? É pecado. Você roubar é pecado? Você mentir é pecado? É pecado, vocês estão certos. Mas o pecado ele vai muito além disso. É que muitas vezes nós focamos nas coisas maiores ou mais visíveis. Mas João diz que pecado é a transgressão da lei. Se você transgride a lei, mesmo que seja no menor ponto possível, é pecado da mesma forma ou não é? Não existe pecado grandão, não existe pecado pequenininho, existe transgressão da lei. E nós pecamos em pensamento, nós pecamos em olhares, nós pecamos na fala, nós pecamos em todos os momentos. Mas se você não luta contra o seu pecado e não busca a santidade, você não é de Deus. É isso que João está dizendo. Se vocês se contentam a viver uma vida nos vícios, uma vida imoral, sexualmente falando, uma vida qualquer, vocês não são de Deus. É isso que João está falando para a igreja. Não se enganem achando que vocês podem viver a vida de vocês e ter comunhão com Cristo. Isso é impossível. Porque nós nascemos de novo. Nova criatura, nova forma de pensar, nova forma de agir. Nós nascemos de novo. O próprio João diz no capítulo 1, se afirmamos que temos comunhão com Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E João ainda ele frisa o seguinte, filhinhos, ele chama, filhinhos, por favor, não deixe com que enganem vocês. Ele está dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os ensinos que não provêm de Deus, mas provêm do diabo. Cuidado, não deixem ser enganados. E aqui nós vemos que, embora esse contexto de João já foi há 2000 anos, hoje continua acontecendo mais do que nunca. Hoje continua acontecendo mais do que nunca e nós vemos muitos mestres pregando doutrinas de demônios. Pregando doutrinas de demônios como se fosse evangelho. Pregando coisas que não provêm do Senhor. Enganando pessoas, extorquindo pessoas. Mas isso não provém de Deus, esse não é o verdadeiro evangelho. E as pessoas, pela ignorância delas, porque também são culpadas de serem enganadas. Porque hoje nós temos isso daqui, impresso, em várias cores, tamanhos e traduções. As pessoas, pela ignorância, que também é culpa delas, de não buscar e saber o que é a verdade, acabam sendo enganadas. Acabam vivendo longe de Deus. Por isso João diz, não deixem com que engane vocês. E é isso que nós temos que perceber também nos dias de hoje. Quem você ouve na internet? Quem você ouve? Com quem você anda? Com quem você caminha? Uma coisa é você amar a todos e pregar o evangelho para todos, mas a Bíblia nos ensina um princípio. Quem está do seu lado e caminha com você, você escolhe. Esse é um princípio importantíssimo. A Bíblia diz que as más amizades fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Com quem que você tem andado? O que você tem ouvido e qual doutrina você tem crido? É o Evangelho? Se pegar para comparar e fazer um pente fino com o que você acredita e com o que é a Bíblia, será que vai ser quantos por cento compatível? Muitas vezes você está crendo num Jesus que não é o Jesus bíblico. Muitas vezes você está crendo num Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que nós criamos na nossa cabeça. Como disse Augusto Nicodemos, e eu gosto muito dessa frase, nunca a igreja brasileira cantou tanto e nunca fomos tão analfabetos de Bíblia. Estamos num mundo onde as pessoas elas esquecem que o principal é conhecer as Escrituras. E são distraídas por qualquer coisa que apareça na igreja. E daí quando chegam os falsos mestres, porque hoje eles não precisam estar na sua igreja, eles chegam até você pelo celular, pelo computador ou por qualquer outro lugar. Você não vai saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Há quanto tempo nós estamos ouvindo as pregações? Há quanto tempo? Como João pregou para essa igreja, João foi o fundador dessa igreja. Quanto tempo essa igreja ouviu e agora estava caindo numa mentira?
numa simples mentira que João pregou ao contrário já, na sua passagem por lá. Nós temos a grande capacidade de esquecermos da sã doutrina. Nós temos a grande capacidade de nos vislumbrarmos com qualquer coisa e esquecermos do que realmente importa. Há quanto tempo nós ouvimos mensagem atrás de mensagem e continuamos com os nossos vícios escondidos? Há quanto tempo nós ouvimos a palavra de Deus e o evangelho que transforma e continuamos com os nossos pecados escondidos, continuamos sendo avarentos e mesquinhos? Quanto tempo a palavra bate no seu coração e volta como se fosse uma bola que você joga na parede? Há quanto tempo mais a palavra de Deus não penetra no seu coração, que faz o seu coração ser como a parábola do semeador que saiu para semear e muitos caiu em beira do caminho. Beira do caminho é aquela terra pisada que não penetra mais nada. Se a palavra não penetrar e não fizer diferença, como foi dito aqui, se a gente não mudar, nada muda. Não foi isso no vídeo? Se a gente não absorver e colocar em prática, falar apenas... Eu sempre digo aqui, as suas palavras não emocionam a Deus. Se as suas palavras são apenas dos lábios e não do coração, você não vai emocionar a Deus. Você vai emocionar as pessoas, a Deus não. Certa vez um pastor ele foi convidado para ser pastor de uma outra igreja, numa outra cidade. E ele foi convidado para pregar um sermão teste. Sermão teste é quando a igreja está interessada e fala, vem aqui para ver se é bom ou se é ruim, né? Mais ou menos assim. E ele foi, a igreja gostou e acabaram fechando com o pastor. E o pastor, então, estava lá no culto lá de posse dele na igreja, a igreja lotada, todo mundo cantando, o bolo já estava preparado e ele prega o mesmo sermão que ele pregou no sermão teste. Tudo bem, é o primeiro dia dele, né? Acho que ele está se adaptando. No outro domingo, ele prega o mesmo sermão que ele havia pregado no domingo passado e no sermão teste. No outro, ele continua com a mesma mensagem. A diretoria então se reúne com o pastor e diz, pastor, faz mais de um mês que a gente está ouvindo a mesma mensagem. Enroscou o disco. Ele falou, enquanto a igreja não começar a viver essa mensagem, eu não vou passar para outra. Enquanto a igreja não começar a colocar em prática o que está ouvindo, nós vamos ficar semana após semana ouvindo a mesma coisa. A palavra tem que fazer diferença. Porque se ela não fizer diferença, estamos aqui apenas num momento de 1h30, 2 horas, e nada muda. Segunda-feira, terça, continua a mesma coisa. O evangelho que transforma é o que penetra no coração. É o que penetra no coração. Versículo 8 a 10, para nós caminharmos para o final. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então agora aqui ele começa a falar de paternidade. Olha, tudo bem, vocês querem voltar a viver aquela vida imoral, porque estão pregando heresia, vocês acham que isso é legal? Mas pode ter certeza, vocês voltando, vocês são, na verdade, filhos do diabo. Então João, ele começa e pega essa questão da paternidade. Lembra no começo que eu falei que nós somos semelhantes aos nossos pais em alguma forma? Temos características, mesmo que seja um traço que lembre o seu pai. Espiritualmente é assim também. Espiritualmente também é assim, e vamos entender de novo que ele está falando de vida no pecado e não de pecado em si. Tá? Ele está falando numa vida imoral. E ele diz o seguinte, quem vive uma vida imoral é do diabo. Ele não coloca aqui algo no ar, ele não deixa uma dúvida. Ele é enfático e diz, quem vive uma vida imoral e não se preocupa, não pertence a Deus. Pode até dizer que crê em Jesus, pode até dizer que, olha, eu já li na Bíblia, enfim, qual argumento tiver.
Sabe, irmãos, ainda não inventaram nenhuma maquininha de medir fé. Inventaram? Não sei aí, a tecnologia não inventaram ainda, né, cabeça? Você que é focado nisso, né? Não inventaram nenhum termômetro para ver a fé do rapaz, se é verdadeira ou se é falsa. Mas a Bíblia nos mostra um termômetro que nós temos que levar muito a sério. Irmãos, as obras elas não salvam ninguém. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem da gente, isso é um dom de Deus. Correto? Até aí, ponto. Mas as obras são a maior evidência de quem é salvo de verdade. As obras não salvam, mas é a maior evidência prática de quem realmente foi salvo. Você não faz obras para ser salvo, você faz porque você já é. O grupo que está indo nos hospitais tem essa missão porque eles entenderam o evangelho que um dia os salvou, porque se o evangelho não fosse tão importante para vocês, vocês não iam gastar o tempo de vocês para entrar no hospital e não transmitir a mensagem que salva. É assim também. As obras, elas precisam andar junto com a fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Quer dizer, não serve para nada. Você pode dizer que tem fé, mas se a sua vida não condiz com o que você diz, na verdade, nós temos que confiar muito mais, não no que você diz, mas sim no que você faz. É isso que a Bíblia diz. Não temos como medir a fé de ninguém, mas pela caminhada nós conseguimos entender. Olha o que Jesus diz em Mateus 7. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E pelos seus frutos o conhecerão. Pelo fruto conhecemos a árvore. Eu sempre digo aqui, pé de manga não nasce abacaxi. Não, né? Por quê? Porque a natureza do pé de manga é manga. Simples assim. E se você é nascido de novo, se você é nascido de Deus, a sua natureza é buscar santidade. Se você não é nascido de Deus, a sua natureza é viver na iniquidade como se nada tivesse acontecido. Cada um fazendo apenas aquilo que a sua natureza chama para fazer. Portanto, não tem como nós misturarmos luz e trevas. Não tem como. Para nós encerrarmos, irmãos, que nós possamos entender que o nosso Pai, Ele é o nosso Pai porque Ele veio até nós. Ele tirou você. Você consegue se lembrar do dia da sua conversão? Você consegue se lembrar como você era antes de Cristo e quem você é hoje? Você consegue lembrar o que mudou dentro de você? Forma de falar, de se comportar, de tratar as pessoas. Porque aquele que não ama o seu irmão não pode ser de Deus. Você é egoísta, você só pensa em você ou você pensa no outro? Temos que começar a demonstrar características. Hoje um irmão de uma outra igreja me mandou assim, pastor, ele mandou uma pesquisa, não sei se é do IBGE, que os evangélicos eles têm crescido muito no Brasil a cada ano. E ele falou, por que o país não muda? Eu falei, olha, meu amigo, é porque tem muito joio no meio do trigo. A pessoa responder uma pesquisa que crê em Jesus não faz dela um crente. Porque na hora de sonegar imposto, sonega. Porque na hora de fazer coisas por baixo do pano, faz. Mas na pesquisa responde que é crente. Eu tenho que acreditar mais no que ela fala ou no que ela faz? No que ela faz. Pelo fruto nós conheceremos a árvore. É uma noite de reflexão. Todos nós pecamos aqui, não tem ninguém superior a ninguém. E talvez Deus te trouxe essa noite aqui para reconciliação, para que você de fato comece a viver uma vida que você sabe que você deveria viver, mas não vive por algum motivo. Então nós vamos orar. Olha o que o mesmo João diz no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e vos purificar de toda injustiça. Como você tem vivido? Como filho de Deus ou como filho do diabo?
Foi a pergunta que eu fiz no início. Você consegue refletir? Você tem vivido uma vida como um filho de Deus ou como um filho do diabo? Se você quer viver uma vida como um filho de Deus, nós vamos orar essa noite. Uma oração de arrependimento. Uma oração de pedido de perdão a Deus. Você já pediu perdão hoje? Você já pediu perdão a Deus por tudo que você pensa, por tudo que você olha, por tudo que você faz? Ou você sempre está na sua zona de conforto e nunca muda? Se você quer mudança essa noite, quer realmente viver como um filho de Deus, não apenas na pesquisa do IBGE, mas viver como um filho de Deus na prática, hoje é o momento de nós orarmos a Deus e começarmos a partir de agora. Uma oração de arrependimento. Feche seus olhos.